Boa noite, amados irmãos em Cristo. Assim estamos nos preparando para começarmos mais uma live, justamente para concluirmos a encíclica do Papa, a Laudato Si. Boa noite a todos que estão já entrando, Herderson, Adrianal, Neves, Lucas, Felipe Calisto, e todos vocês que estão entrando, boa noite, que Deus abençoe. E, como vos disse, então hoje nós vamos fazer o encerramento da encíclica papal e vamos fazer também um pequeno resumo para fazer parte dessa conclusão da Laudato Si, penso que muito atual, né? A exortação pós-sinodal Querida Amazônia, do Papa Francisco. Deus abençoe também a Maria Conceição, a Severina Silvia, Rutinéia dos Santos, Gilson Vieira, boa noite a todos. Então eu penso que não vamos destoar se eu falar um pouco também da exortação pós-sinodal Querida Amazônia, que justamente entra dentro desse tema debatido pela Laudato Si, né, esse cuidado com a Amazônia, o cuidado também com os povos da Amazônia. E é apenas, como vos falei, é apenas um pequeno tiragosto para que a gente depois aguce a nossa curiosidade e busque maior conhecimento desses documentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como sempre, agora vamos escutar uma música para introduzirmos o nosso assunto. Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais, poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, planeta Terra, quanto tempo aguentará? Domingas Rocha, Eliane Silva, Carlos Anunciação, Bete Silva. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Que o Senhor, dono da vida, toque a mente dessa gente e te mata lentamente, que não tem nenhum respeito, que não sabe conviver. Que o Senhor, dono da vida, nos eduque todo dia pra viver em harmonia, como o verde e como as águas. É assim que tem que ser. Planeta Terra, planeta Terra. Quem te mata e te tortura, quem te fere é pecador. Quem te mata e te tortura, não respeita o Criador. Assim, amados irmãos, vamos dar continuidade, sim, certamente, Nora, oração por todas as famílias de nossa paróquia. Boa noite, Maria Pereira, oração por todos aqueles que perderam seus entes queridos pela Covid-19, por todos aqueles que sofrem, por aqueles que perderam seus empregos, para que o Senhor tenha misericórdia, o Senhor venha ao auxílio através da nossa caridade. E como eu vos disse, hoje nós iremos o 5º capítulo. O Papa vai dizer algumas linhas de orientação e ação. Se o Papa, nos capítulos anteriores, trouxe à tona os problemas, né, os problemas que acarretam o mau cuidado para com o cuidado da casa comum, hoje ele vai colocar algumas linhas de orientação e ação
Não fica só no mundo das ideias, né? O Papa não é esse intelectual que fica só no mundo das ideias, agora ele parte, ele delinea, né, orientações. Este capítulo aborda perguntas sobre o que podemos e devemos fazer. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós somos muito críticos. Nós temos soluções para tudo, só que somos muito fracos nas ações. As análises não podem ser suficientes. O Papa vai dizer, são necessárias propostas de diálogo e de ação que envolvam, seja cada um de nós, seja a política internacional. E que nos ajudem a sair do espiral de autodestruição onde estamos afundando. Não dá, o Papa diz não dá para continuar do jeito que está. A gente viu que há pouco tempo teve aquela conferência mundial sobre o meio ambiente em Paris e que depois Donald Trump, Jair Bolsonaro e outros países começaram a virar as costas para estas propostas. Por isso é indispensável o diálogo, vai nos dizer o Papa. Termo presente no título de cada sessão deste capítulo. Há discussões sobre questões relativas ao meio ambiente, onde é difícil chegar a um consenso. A Igreja, o Papa vai dizer, a Igreja não pretende definir as questões científicas, nem substituir-se à política. Mas o Papa diz, eu convido a um debate honesto e transparente, para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. Então, esse grande convite para que todos possam trazer soluções importantes para o bem comum. Com esta base, o Papa Francisco não tem medo de fazer um julgamento severo sobre as dinâmicas internacionais recentes, como eu falei, aquele encontro sobre o meio ambiente em Paris, porque não alcançaram por falta de decisão política, não corresponderam às expectativas porque não alcançaram por falta de decisão política acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Ninguém quis ceder e poucos foram os que cederam. E se pergunta, para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? Por exemplo, nós estamos vendo o meio ambiente sendo destruído. Aqui, como eu vos falei ontem, né, a Amazônia está sendo depedrada, destruída. E isso com o aval do governo federal. Isso é o pior ainda. Servem, em vez disso, como os pontífices repetiram várias vezes a partir da Patria in Terris, formas e instrumentos eficazes de governança global. Precisamos de um acordo sobre os regimes de governo para toda a gama dos chamados bens comuns globais, já que a proteção ambiental não pode ser assegurada apenas com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. É o que está acontecendo agora com a Amazônia. Vamos colocar lá os garimpeiros, vamos entregar a terra aos grileiros, e assim os povos das florestas começam a ser dizimados, como aconteceu com a colonização há mais de 500 anos atrás. O ambiente, o Papa vai dizer, o ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente, que retoma as palavras do compêndio da doutrina social da Igreja. Sempre neste capítulo 5º, o Papa Francisco insiste sobre o desenvolvimento de processos e decisões honestas e transparentes para poder discernir quais políticas e iniciativas empresariais poderão levar a um desenvolvimento verdadeiramente integral. Em particular, o estudo do impacto ambiental de um novo projeto requer processos políticos transparentes e sujeitos a diálogos.
enquanto a corrupção, que esconde o verdadeiro impacto ambiental, o Papa vai dizer, de um projeto em troca de favores, frequentemente leva a acordos ambíguos que fogem ao dever de informar e a um debate profundo. Agora mesmo durante essa pandemia nós observamos que há alguns acordos obscuros, né, com respeito à concessão de terras na floresta amazônica. Particularmente, o Papa vai dizer, particularmente significativo é o apelo dirigido àqueles que detêm cargos políticos, para que se distanciem da lógica eficientista e imediatista. E a gente precisa, não só no Brasil, mas enquanto os políticos não pensarem num projeto Brasil, que entre A ou B ou C, mas que continue com a linha deste projeto, o Brasil não vai dar certo. Porque muitas vezes cada um defende a sua bandeira partidária, não o bem do Brasil. É preciso pensar num projeto Brasil de curto, médio e longo prazo para que dê certo. E se ele tiver coragem, o Papa vai dizer, né, a questão do político, hoje dominante, se ele tiver a coragem de o fazer, o político, poderá novamente reconhecer a dignidade que Deus lhe deu como pessoa e deixará depois de sua passagem por essa história um testemunho de generosa responsabilidade. Também temos aqui a presença de Celina. Então Deus abençoe a todos vocês que estão nos acompanhando através dessa live. Então esse é o quinto capítulo que o Papa vai reforçar isso, né? Linhas de orientação e ação. E agora o sexto capítulo, o Papa vai dizer que é preciso uma educação e espiritualidade ecológicas. O último capítulo vai ao cerne, aquilo que no início, lá na introdução, nós falávamos da questão da conversão ecológica, ao qual esta encíclica convida. As raízes da crise cultural agem em profundidade e não é fácil reformular hábitos e comportamentos. O Papa vai dizer que a educação e a formação continuam sendo desafios centrais. Toda mudança tem necessidade de motivações e de um caminho educativo. É preciso políticas educativas de defesa do meio ambiente, como há em alguns lugares da Amazônia. É como tirar o seu sustento da natureza sem, com isso, depredar e destruir a natureza. Então é preciso que haja essa mudança e é preciso que forme-se esse caminho educativo, vai dizer o Papa. Estão envolvidos todos os ambientes educacionais, por primeiro a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese. O início é apostar em uma mudança de estilo de vida. Nosso estilo de vida deste século é de consumo. E queremos mais e mais e mais. E para isso saia da frente. Quem estiver nos impedindo de consumir. A gente passa como um trator. É preciso mudar. É preciso ter uma mudança nesse estilo de vida. Que também abre a possibilidade de exercer uma pressão salutar sobre quantos detêm o poder político, econômico e social, vai nos dizer o Papa. Isso é o que acontece quando as escolhas dos consumidores conseguem a mudança do comportamento das empresas, forçando-as a reconsiderar o impacto ambiental e os modelos de produção. Oxalá que nós, brasileiros, tenhamos essa consciência ecológica, ambiental. Nós não nos preocupamos, às vezes, nem olhamos os rótulos, olhamos para a marca. Mas quantas vidas foram subjugadas, oprimidas, para que aquela marca chegasse à gôndola do supermercado? Quantas árvores,
quantos rios. É preciso ter essa consciência ambiental. E o Papa vai dizer isso: não se pode subestimar a importância dos percursos de educação ambientais capazes de incidir sobre gestos e hábitos cotidianos, da redução do consumo de água, que aí a gente faça quanto tempo a gente demora no banho, quanto tempo o chuveiro fica aberto, quando nós vamos lavar a rua, a calçada, a nossa casa, a louça, quanto tempo a gente deixa a torneira aberta. Então, uma redução do consumo de água, a diferenciação do lixo. Ainda falta muito para que a gente progrida nessa questão da reciclagem do lixo. A gente mistura tudo. Às vezes, com pressa, com preguiça, ou porque não se preocupa, o nosso lixo vai todo misturado. É verdade também que o poder público às vezes não favorece. Mas é preciso que tenhamos essas consciências, né? Então, a diferenciação do lixo, apagar as luzes desnecessárias, às vezes a gente sai acendendo todas as luzes e deixa acesas, né? Preciso ter, são pequenos hábitos que precisam mudar. São esses pequenos hábitos que precisam mudar. Uma ecologia integral, o Papa vai dizer, é feita de simples hábitos cotidianos, pelos quais quebramos a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Boa noite para a Dona Maria José, para a Inês Ribeiro, que está entrando agora, e Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham. Tudo isso será mais fácil a partir de um olhar contemplativo que vem da fé. Aí entra aí a questão da espiritualidade. O crente contempla o mundo, não como alguém que está fora dele, mas alguém que está dentro dele, reconhecendo os laços, como falávamos ontem, com que o Pai nos uniu a todos os seres. Estamos interligados. A música que ouvimos ontem, estamos todos interligados. Além disso, a conversão ecológica, fazendo crescer as peculiares capacidades que Deus deu a cada crente, leva-o a desenvolver a sua criatividade e entusiasmo. Por isso nós somos convidados a partir de hoje, ou a partir de uma leitura mais aguçada, mais profunda, como eu vos disse, esses dias têm sido apenas tira-gosto para a gente degustar, sentir o sabor e a profundidade desta leitura e ir diretamente ao poço, ir diretamente à fonte, ao documento, que é riquíssimo. E que a gente possa, a partir de hoje, dizer, não, a partir de hoje eu não vou gastar água em demasia, vou ter cuidado com a luz elétrica, vou selecionar o meu lixo lá em casa, não vou mais jogar papel na rua. Está entendendo? São hábitos que precisam ser criados. O Papa nos pede isso. Retorna à linha proposta na Evangelho Gaudium. A sobriedade vivida livre e conscientemente é libertadora. Sermos sóbrios. Sermos sóbrios em tudo aquilo que fazemos. Sermos sóbrios. Pessoas que tentam buscar o equilíbrio. Bem como a felicidade, existe saber limitar algumas necessidades que nos entorpecem. Tem tantas coisas que são boas, só que a gente precisa ter equilíbrio. Às vezes a gente pega uma caixa de chocolate e quer comer tudo só, e no mesmo dia. Não pode ver uma picanha que quer se empantufar da gordura. E tantas outras coisas. A gente precisa ter equilíbrio. Desta forma, torna-se possível voltar a sentir que precisamos um dos outros. Talvez o grande problema seja esse, o egoísmo exacerbado que existe entre os seres humanos, que se tornaram ou imaginaram ser super-homens. Imaginaram-se, como o Papa fala do antropocentrismo, que nós ouvimos aqui no documento, o homem que quer ser o centro de tudo. O homem que julga ter o poder.
de tudo e de todos. E aí estamos nós assolados, como eu já vos disse, por um pequeno vírus. Por um pequeno vírus que tem nos derrubado, que nos tem feito ficar em casa com medo, amedrontados. Por isso, amados irmãos, nós precisamos uns dos outros, que temos uma responsabilidade para com os outros e o mundo, que vale a pena ser bons e honestos. É o que nós estamos pedindo durante essa pandemia à igreja. Fique em casa. Se você não tem o que fazer na rua, fique em casa. Respeite a sua vida. Respeite a vida do seu semelhante. Os santos acompanham-nos neste caminho, vai dizer o Papa. São Francisco, muitas vezes mencionado, é o exemplo por excelência. É o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria. Modelo de como são inseparáveis a sociedade, a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres e o empenho na sociedade e a paz interior. Mas a encíclica também recorda São Bento, Santa Teresa de Lisieux e o Beato Charles de Foucault. Após a Laudato Si, o exame de consciência, o instrumento que a Igreja sempre recomendou para orientar a própria vida, à luz da relação com o Senhor, deverá incluir uma nova dimensão, considerando não apenas como se vive a comunhão com Deus, com os outros, consigo mesmo, mas também de todas as criaturas e a natureza. Então, agora, no nosso exame de consciência, vai dizer o Papa, além daqueles pecados que nos acusam, a gente agora vai ter que incluir as criaturas e a natureza. Então, amados irmãos, esta foi uma pequena introdução que nós fizemos a respeito da Laudato Si. Então, agora, quem estiver em casa, leia, releia de novo. Quem não tiver, baixe nos aplicativos a Laudato Si e deguste-se deste grande presente que o Papa Francisco ofereceu para a igreja. Eu peço desculpa de antemão por não ser um estudioso, por não ter mestrado, doutorado, mas tive a ousadia, pedi a ousadia do Espírito Santo, de fazer um estudo e tentar fazer esse pequeno resumo para que cada um de vocês pudessem perceber e entender a importância que é cuidar do nosso planeta Terra. E agora, se vocês me derem licença, ainda como guisa de conclusão, e penso que estão muito casados a Laudato Si com a exortação apostólica pós-sinodal, querida Amazônia, proposto pelo Papa Francisco, então eu queria pedir a licença de vocês, e vocês façam com joias, se assim o quiserem. Eu gostaria de concluir o estudo da Laudato Si, tendo como guisa de conclusão a exortação apostólica pós-sinodal querida Amazônia, que o Papa convocou para os povos, a Igreja da Amazônia, discutiram e fizeram um ótimo documento. E eu penso que é muito importante para nós. Então, se vocês são de acordo, por favor, coloque um joinha enquanto eu ponho uma música para nos introduzir no tema. Então, quem for a favor disso, por favor, vá colocando os joias. Estou de acordo que fale.
Na diversidade, pelo pobre que se há de acolher, a Amazônia vai se converter na planície da fraternidade. E os lagos, florestas e povos bendizem ao Senhor na canção, bendizem ao Senhor na canção. É canção que constrói tempos novos, nossa vida é missão neste chão, nossa vida. Boa noite também para Leide Souza, Viviane Bueno, todos vocês que nos acompanham por esta live. Então agora, permitam-me, e eu irei justamente falar desta exortação pós-sinodal Querida Amazônia. Essa atenção especial que o Papa Francisco tem para com a Amazônia, de chamá-la de Querida Amazônia. E sabemos que ela foi lançada no mês de fevereiro, dia 12 de fevereiro. Qual o sentido desta exortação? O Santo Padre, o Papa Francisco, logo na introdução do documento, quer evidenciar o sentido da exortação, que não pretende substituir, o documento conclusivo do sínodo, mas antes recomendam sua leitura integral. O Papa vai dizer: aqui não vou desenvolver todas as questões amplamente tratadas no documento conclusivo, que vocês também podem baixar na internet, o documento conclusivo do Sínodo para a Amazônia, mas o Papa vai dizer: não pretendo substituí-lo nem o repetir. Nesta exortação, preferi não citar o documento, convidando a lê-lo integralmente. Ressalta ainda que recorreu a referências aos documentos das conferências episcopais dos países que compõem a região amazônica, como também as obras poéticas sobre a Amazônia. O Papa exorta que a dimensão global das questões da Amazônia, a atenção da Igreja à região amazônica ou às problemáticas deste território, obriga-nos a retornar brevemente algumas questões que não devemos esquecer e que podem servir de inspiração para outras regiões da Terra enfrentarem os seus próprios desafios. E justamente nós vamos falar, o Papa fala dos sonhos que ele tem para a Amazônia. Sonhos do Papa, sonhos da Igreja para a Amazônia. Os sonhos do Papa para a Amazônia. E justamente nós agora vamos ver quais são estes sonhos. Quais são estes sonhos da Amazônia que o Papa nos fala? O Papa Francisco expressa 4 sonhos para a Amazônia: luta pelos direitos e dignidade dos povos amazônicos, marginalizados e oprimidos, preservação da riqueza cultural, proteção da beleza natural dos rios e florestas, comunidades cristãs encarnadas na Amazônia que deem à Igreja rostos novos. Estes são os sonhos que o Papa tem para a Amazônia. O primeiro sonho do Papa para a Amazônia, que está expresso no capítulo 1 da exortação apostólica pós-sinodal, é um sonho social. Igreja sempre preocupada com a questão social. A intenção do Papa neste capítulo é evidenciar, amados irmãos, que uma abordagem ecológica é também uma abordagem social. Que está sensível aos clamores da terra significa ao mesmo tempo estar atento aos clamores dos mais pobres e necessitados. E o Papa, dentre esses sonhos, ele vai nos falar da questão, por exemplo, dessa questão social, vai falar da injustiça e crime. A ação agressiva dos colonizadores e indústrias são culpados pela migração dos povos indígenas em suas terras.
Muitas vezes os povos indígenas são expulsos da sua terra, justamente pela cobiça humana e agora pela facilidade do governo federal de fechar os olhos para o problema das terras indígenas. Para as periferias das cidades. Quando aqueles que tiverem possibilidade de ir para Manaus, Belém, vão ver que naquelas palafitas, nas periferias daquelas regiões, tem muitos índios que foram expulsos, que saíram de suas terras e foram colocados à margem. E à beira da cidade, todos estes povos são assolados pela miséria e tantos outros males. Um abraço especial para Raimunda Mundica, Edith Erebita, Fagner Maranini. O Papa vai dizer, isto favoreceu os movimentos migratórios mais recentes dos indígenas para as periferias da cidade. Aqui não encontra uma real libertação dos seus dramas, mas as piores formas de escravidão, sujeição à miséria, vai nos dizer o Papa. Nestas cidades caracterizadas por uma grande desigualdade, onde habita a maior parte da população da Amazônia, crescem também a xenofobia, a exploração sexual e o tráfico de pessoas. A ação colonizadora não devasta apenas a natureza, vai dizer o Papa. Tentar pedir perdão por tudo isso. Neste ponto, o Santo Padre nos recorda que devemos sempre nos indignar diante das injustiças. E não só isto, também é necessário nosso pedido de perdão pelas vezes que fomos omissos, conformando-nos com situações injustas, segundo ele. Porque às vezes a gente usa aquele linguajar, mas é porque Deus quer. Deus não quer a miséria. A miséria existe pelo egoísmo, pelo fechamento de coração do ser humano. Deus não quer a miséria. Esta catequese é errônea. Deus não quer o sofrimento do ser humano. Deus quer a libertação integral do ser humano. Não é salutar, vai dizer o Papa, não é salutar habituar-nos ao mal. Todas as vezes que permitimos que o mal avance, somos omissos. Faz-nos mal permitir que nos anestesie a consciência social. Por isso que a igreja tem a doutrina social da igreja. Essa igreja que louva o Senhor é a igreja que tem os pés na terra, tem os olhos fincados na realidade. E à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, analisa se essas coisas que estão acontecendo são do querer e da vontade de Deus. Então o Papa disse, não podemos deixar que nossas consciências fiquem anestesiadas. Deveriam gerar uma profunda repulsa, ao mesmo tempo tornar-nos mais sensíveis para também reconhecer formas atuais de exploração humana, violência e morte. Não devemos nos conformar nunca com as injustiças cometidas aos mais fracos, aqueles que são explorados. O Papa ainda pede perdão pelas vezes em que os missionários que deveriam evangelizar não estiveram atentos às necessidades dos oprimidos, chegando até mesmo a compactuar com situações de exploração. Entretanto, como não podemos negar que o joio se misturou com o trigo, pois os missionários nem sempre estiveram do lado dos oprimidos. E o Papa vai dizer, deploro e mais uma vez humildemente peço perdão, não só pelas ofensas da própria igreja, olha a coragem desse Papa, mas também pelos crimes contra os povos nativos durante a chamada conquista das Américas. Aqui no nosso Brasil, os historiadores dizem que antes da chegada dos portugueses haviam mais de 5 milhões de indígenas. Depois, com a chegada dos portugueses, os índios foram sendo dizimados, e hoje não chegam a esse tanto. O sentido comunitário dessa questão social, desse sonho social que o Papa tem. Os povos amazônicos, vai nos dizer o Papa, possuem um forte sentido comunitário que muitas vezes é prejudicado
justamente pela migração que são obrigados a realizar para os centros urbanos individualistas. Diante disso, devemos buscar um novo sistema social e cultural que privilegie as relações fraternas num quadro de reconhecimento e valorização das diferentes culturas e dos ecossistemas, capaz de se opor a todas as formas de discriminação e domínio entre os seres humanos. Instituições degradadas, como já diagnosticado pelo instrumento de trabalho do Sínodo, verifica-se uma cultura que envenena o Estado e suas instituições, permeando todos os estratos sociais, inclusive as comunidades indígenas, da qual a cultura indígena não está alheia. E o Papa vai falar de um diálogo social. Segundo o Papa Francisco, o diálogo social deve não ver os pobres como preferenciais na opção social da igreja, mas antes deve compreendê-los como verdadeiros protagonistas. Não considerar, são pobres coitados. Não, são protagonistas. O Papa vai dizer, trata-se de reconhecer o outro e apreciá-lo como outro. Porque às vezes a gente quer manipular, a gente quer moldar o outro da maneira que eu quero e penso. Por isso, o Papa disse, é preciso reconhecer e apreciá-lo como outro, com as suas sensibilidades, as suas opções mais íntimas e o seu modo de viver e trabalhar. No segundo capítulo, o Papa vai falar de um sonho cultural. Primeiro tivemos o sonho social e agora o Papa vai falar deste sonho cultural. Observa-se na Amazônia uma grande diversidade de culturas cheias de riquezas e diversidades que devem ser valorizadas para se evitar de os considerar como selvagens não civilizados. Muitas vezes essa é a mentalidade que nós temos dos povos indígenas. Não são civilizados, são selvagens. Simplesmente criaram culturas diferentes. Registrar um nível notável de desenvolvimento. Basta estudar os povos indígenas da América Central, América do Sul, a cultura dos astecas, dos maias e dos incas, a medicina super avançada desses povos. E o Papa também, nesse sonho cultural, convida a cuidar das raízes. Cuidar das raízes, sobretudo, o Papa vai insistir na questão, exorta-se ainda aos mais jovens beberem das fontes. Quando estamos em crise, por exemplo, espiritual, nós somos convidados a voltar à fonte, a Jesus Cristo. Então, o Papa exorta ainda aos mais jovens a beberem das fontes, valorizarem a tradição de seus antepassados, a fim de evitar esta dinâmica de empobrecimento humano. É preciso amar as raízes e cuidar delas. Às vezes, amados irmãos, numa cidade gigantesca como São Paulo ou em outras tantas metrópoles do mundo, quando ali chegamos, muitas vezes nós temos medo de expressar nossa cultura, o nosso jeito de ser. E o Papa exorta aos jovens, sobretudo, precisa amar as raízes e cuidar delas, porque são um ponto de enraizamento que nos permite crescer e responder aos novos desafios. Há um provérbio que diz que quando eu não sei de onde eu vim, dificilmente saberei para onde eu vou. É preciso conhecer, amar as suas raízes, a sua cultura, para estabelecer bases, para responder a estes novos desafios. E o Papa vai dizer, convido os jovens da Amazônia, especialmente os indígenas, a assumir as raízes, pois das raízes provém a força. As raízes os fará crescer, florescer e frutificar. Uma árvore frondosa que dá belos frutos e bonitas flores e folhas, ela tem suas raízes fincadas no solo. Então vamos fincar também nós
O Papa convida os povos da Amazônia, mas também cada um de nós a fincar, assumir as nossas raízes. E o Papa fala deste grande encontro dentro desse sonho cultural, deste grande encontro intercultural. Boa noite, Diácono Gilmar. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. As etnias que desenvolveram um tesouro cultural em conexão com a natureza, com forte sentido comunitário, apercebem-se facilmente das nossas sombras, que não reconhecemos no meio do suposto progresso. Assim, diz o Papa, far-nos-á bem recolher a sua experiência de vida. E o Papa também vai falar, diante desse sonho cultural, as culturas ameaçadas, povos em risco. O Santo Padre observa a importância fundamental de se respeitar em qualquer projeto para a Amazônia a perspectiva dos direitos dos povos e das culturas. Por isso que às vezes as decisões são feitas em Brasília, sem consultar os indígenas. Às vezes, países da Europa, cheios de boas intenções, também querem evangelizar ou querem explorar a Amazônia e esquecem de perguntar aos povos indígenas se de fato eles precisam disso. Pois é, Luiz, viva o Papa Francisco, o homem corajoso. Que o Espírito Santo de Deus o ilumine sempre e cada vez mais a continuar com coragem. Então a perspectiva é preciso respeitar as perspectivas dos direitos dos povos e das culturas, dando assim provas de compreender que para o desenvolvimento de um grupo social se requer constantemente o protagonismo dos atores sociais locais a partir da sua própria cultura. Vamos evangelizar ou vamos desenvolver a Amazônia. Vamos perguntar aos índios que tipo de desenvolvimento pode ser feito na Amazônia, que respeite os povos e suas culturas. Depois, no capítulo 3º da exortação pós-sinodal Querida Amazônia, o Papa vai trabalhar a questão do sonho ecológico. Os sonhos do Papa Francisco. Agora, um sonho ecológico. Tudo a ver com a Laudato Si. Esse sonho feito de água. Há que se reconhecer a importância essencial dos rios. Não se pode pensar na Amazônia, não se pode pensar em fluxo de pessoas sem pensar nos rios da Amazônia. Fonte de fecundidade e da existência da vida, devem ser considerados como que colunas vertebrais que harmonizam e unem a Amazônia e de onde provém toda a forma de vida, a importância dos rios. E às vezes a gente, justamente com a questão do garimpo, o mercúrio que cai na água polui as águas do rio, destrói os peixes e matam as pessoas. Então é preciso respeitar os rios, levar em conta os rios da Amazônia, o coração, o pulmão junto com a sua floresta. E o Papa vai falar dos gritos da Amazônia. Devemos abrir nossos olhos para a realidade de que nas condições atuais, com este modo de tratar a Amazônia, tanta riqueza de vida e de tão grande beleza, estão tomando o rumo do fim. Embora muitos pretendam continuar a crer que tudo vai bem, como se nada acontecesse. Para cuidar da Amazônia, o Papa vai dizer, é bom conjugar a sabedoria ancestral. Vai dizer, respeitar a cultura ancestral do índio, que conhece a natureza e a floresta como ninguém, juntamente considerando também os conhecimentos técnicos contemporâneos. Mas procurando sempre, vai dizer o Papa, intervir no território de forma sustentável. Preservando ao mesmo tempo o estilo de vida e os sistemas de valores dos habitantes. Nós que nos achamos povos super desenvolvidos, nós temos a nossa mania de chegar na casa do outro já dando pitaco.
E às vezes quando a gente vai para a Amazônia, um encontro com outra cultura, a gente já chega dando pitaco. Dando pitaco e querendo mudar aquela realidade. Então é preciso, diz o Papa, valorizar a sabedoria ancestral e conjugar a sabedoria ancestral com o conhecimento técnico contemporâneo, mas procurando sempre intervir no território de forma sustentável, preservando ao mesmo tempo o estilo de vida de quem ali está e o sistema de valores dos habitantes. A profecia da contemplação vai nos dizer o Papa. Aprendendo com os povos nativos, podemos contemplar a Amazônia e não apenas analisá-la. Contemplar a riqueza, a beleza da Amazônia. E não apenas analisá-la, vamos analisar onde a gente pode tirar lucro. Vamos ver se aqui tem jazidas de ouro. Vamos ver se aqui tem diamantes. Não, contemplar. Quando a gente contempla, a gente olha com o coração. Quando a gente contempla, a gente descobre a riqueza. Quando a gente às vezes analisa, a gente faz análises técnicas. Tanta riqueza de vida e de tão grande beleza, tomando o rumo do fim. Para cuidar da Amazônia é bom conjugar, vai dizer o Papa, procurando intervir com esses valores. E o Papa vai falar dessa contemplação. Para reconhecer esse precioso mistério que nos supera, podemos amá-la e não apenas usá-la. O que às vezes a gente faz com as pessoas, às vezes também a gente faz com a floresta. O Papa está dizendo, quando a gente contempla e não apenas analisa, quando a gente reconhece esse dom precioso que nos supera, a gente pode amá-la e não apenas usá-la. Para que o amor desperte um interesse profundo e sincero, mais ainda, podemos sentir-nos intimamente unidos a ela e não só defendê-la. E então a Amazônia tornar-se-á nossa como uma mãe. A integração. Educação e hábitos ecológicos. Por isso que eu quis encerrar a Laudato Si fazendo uma reflexão do documento justamente da exortação pós-sinodal. Educação e hábitos ecológicos. Há pouco tempo nós estávamos vendo isso. Segundo o Papa, a preocupação com a justiça, a sua opção pelos últimos. Sempre essa preocupação da igreja. Pela justiça e a opção pelos últimos. A sua tradição educativa e a sua história de encarnação em culturas tão diferentes de todo o mundo. Deseja, faz com que a igreja busque sempre mais prestar a sua contribuição para a educação dos povos em vista do cuidado e o crescimento da Amazônia. Aqui a gente pode trazer de saudosa memória Irmã Dorothy, que deu sua vida pela Amazônia, trabalhando, defendendo. Padre Ezequiel Ramin, um comboniano, Chico Mendes e tantos outros homens e mulheres anônimos e anônimas que doaram suas vidas por esta causa. E por fim, o Papa vai falar de um sonho eclesial. Um sonho eclesial, um sonho de igreja para a Amazônia. Um anúncio indispensável na Amazônia. Segundo o Papa Francisco, pois é, justamente, está nos lembrando aqui Gilson, como o Papa, assim também Gilson, como ele foi atacado quando escreveu a Laudato Si, chamando ele de comunista. O que a igreja vai se meter nessas questões sociais dos povos da Amazônia? Ora, faz parte. Como a gente vai falar de evangelização na Amazônia se a gente não trata das questões dos povos que ali sofrem, que são injustiçados? São injustiçados pelo sistema dominante? Como falar do amor de Jesus Cristo e não tocar nesses problemas que assolam a vida daquele povo? Segundo o Papa Francisco, para este sonho eclesial,
Não podemos limitar-nos a uma mensagem social, mas como cristãos que somos e que recebemos o mandato de Jesus Cristo, não renunciamos à proposta de fé que recebemos do Evangelho, pois a autêntica opção pelos mais pobres e abandonados, ao mesmo tempo que nos impele a libertá-los da miséria material e defender os seus direitos, implica propor-lhes a amizade com o Senhor, que promove e dignifica o homem. Então, a igreja diz, não podemos ter apenas um olhar social, mas como cristãos não podemos renunciar à proposta da fé que recebemos do Evangelho. Esta autêntica opção pelos pobres, abandonados, e nos impele a libertar o povo, apresenta Jesus Cristo. A enculturação, porém, é preciso ater-se a um processo necessário de enculturação, que nada despreza do bem que já existe nas culturas amazônicas, mas recebe-o e leva-o à plenitude e à luz do Evangelho. Então, às vezes a nossa tentação é dizer que tudo que está naquela cultura não presta. Mas o Papa diz, cuidado, cuidado. É preciso ver o que já tem de bem naquela cultura e receber e levá-lo à plenitude à luz do Evangelho. Caminhos de enculturação na Amazônia, vai nos dizer o Papa. Está sendo um pouquinho mais demorado, irmãos, mas logo eu termino. Devemos partir da máxima de que tudo isto deve ser valorizado e recebido na evangelização. Do mesmo modo, não podemos negligenciar que a enculturação eleva e dá plenitude. Sem dúvida, há que apreciar esta espiritualidade de gratuidade que ama a vida como dom. Espiritualidade de sacra admiração perante a natureza que nos cumula com tanta vida. Enculturação social e espiritual. Esta enculturação, atendendo à situação de pobreza e abandono de tantos habitantes da Amazônia, deverá necessariamente ter um timbre, um selo, um carimbo, marcadamente social e caracterizar-se por uma defesa firme dos direitos humanos. Fazendo resplandecer o rosto de Cristo, que quis com ternura especial identificar-se com os mais pobres e frágeis. Deste modo, diz o Papa, resplandecerá a verdadeira beleza do Evangelho, que é plenamente humanizadora, dá plena dignidade às pessoas e aos povos, cumula o coração e a vida inteira. Então, e graças a Deus a igreja tem essa preocupação. A igreja que está na Amazônia tem essa preocupação. O Regional Sul 1 também tem, a própria Arquidiocese de São Paulo tem uma missão lá na Amazônia. E há alguns projetos que a igreja do Regional Sul 1 ajuda lá na Amazônia. Pontos de partida, o Papa vai falar agora. Boa noite, José Adailton. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo nessa live. E aqui a gente, sem ser estudioso, mas está tentando junto com vocês fazer esse estudo e apreciar, como eu volto a dizer de novo, esse estudo também da exortação pós-sinodal aqui é apenas um tira-gosto. Baixe no aplicativo, exortação sinodal, pós-sinodal, querida Amazônia do Papa. Maria Pereira aqui está dizendo que eu posso ir até meia-noite, que o negócio está bom. Então, pontos de partida para uma santidade amazônica. O sentido fundamental deste artigo está em reconhecer que a sensibilidade de um verdadeiro missionário procura descobrir as aspirações legítimas que passam através das manifestações religiosas, às vezes imperfeitas, parciais ou equivocadas, e tenta dar-lhes resposta a partir de uma espiritualidade enculturada,
de modo a se buscar uma forma de evangelizar mais próxima da cultura e realidade dos povos indígenas. Eu vou contar um pequeno caso aqui que eu vi e presenciei com os meus olhos vistos. Não vou citar o nome da irmã por respeitá-la e tudo, mas para dizer que às vezes quando a gente vai para a terra de missão, se não tivermos cuidado, né, a gente às vezes cai no ridículo. Então, estando ali, o Gilson está lembrando também que a pastoral da ecologia está sendo organizada na região episcopal Belém. E hoje, conversando com o senhor Luiz, se Deus quiser também, vamos trazer para o setor. Aqui nós temos os nossos problemas ambientais. Então, voltando a esse pequeno caso, para a gente ver como a gente tem que respeitar a cultura do outro, valorizar a santidade na Amazônia. Eu, quando morava na África, e das tantas, mais de 150 comunidades que tínhamos ali, em Moçambique, tinha uma delas que era nas montanhas. E, pelo que eu entendi, cada país, a África é muito grande, são mais de 55 países, então é enorme, como o Brasil é grande, então a gente não pode generalizar, dizer que é assim em todas as culturas. Mas naquela comunidade, em alguns lugares aonde eu ia, por exemplo, as mulheres, elas têm os seios de fora. Por quê? Porque para elas os seios têm uma única função, amamentar as crianças. Então não é nada, né, não é nada sexual, como nós quando a gente vê, não é? Cada um tem suas reações. Então, estava lá, celebrava a missa lá nas montanhas e chegou uma irmã italiana, vou ficar só na italiana, não vou dizer o nome, e a irmã italiana foi comigo na comunidade, nós fizemos a celebração da palavra, partilhamos a comida e voltamos para casa. 3 meses depois chegou na missão nossa uma caixa muito grande e que era para ir para aquela missão. Eu mandei para a missão. E eu estranhei, porque a irmã mal sabia falar português, dizia somente bom dia, era tudo italiano ainda. Precisava passar por esse processo de enculturação. E 3 meses depois eu fui celebrar a missa lá, né? Para minha grande surpresa, eu até ri e as próprias africanas riram, porque a irmã tinha mandado uma caixa de sutiãs para a missão. Porque quando viu aquelas senhoras de seios de fora, viu pecado naquilo. Onde já se viu, pleno século XX, ainda era no século XX, pleno século XX, essas mulheres com os seios de fora, essas adolescentes, mandou uma caixa de sutiãs lá para montanhas, onde elas estavam nas montanhas. E eu ri um pouco, e depois comentei com as irmãs, porque aquelas mulheres, elas não estavam usando os sutiãs onde deveriam usar, porque culturalmente elas não precisavam daquilo. Já vos disse que para aquela cultura, aquela realidade lá, os seios servem para alimentar as crianças. E como fazia muito frio, tinha algumas que estavam usando o sutiã aqui com lacinho aqui. A gente riu, depois eu expliquei para as africanas, aquelas mulheres ali, né, para onde deveria se usar o sutiã, e elas disseram na língua que a irmã era bobona. E todas as vezes que a gente age dessa maneira, é bobão. Poderia ter perguntado por que essas irmãs, que essas pessoas nesta cultura não estão usando sutiã, estão com os seios de fora. É a mesma coisa agora a gente ir para a Amazônia, trabalhar numa tribo lá indígena, e a gente observa as mulheres com seios de fora e tudo, e a gente querer levar vestido, roupa e tudo. Questão cultural, tem que ter essa sensibilidade. A enculturação da liturgia, o Papa Francisco vai falar. A enculturação da liturgia, o pontífice constata que já o Concílio Vaticano II havia solicitado um esforço de enculturação da liturgia nos povos indígenas. Além disso, recorda numa nota do texto que no sínodo surgiu a proposta de se elaborar um rito amazônico. Os sacramentos exorta, devem ser acessíveis sobretudo aos pobres. A igreja afirma evocando o Amoris Laetitia, não se pode transformar numa alfândega. O amor não se pode transformar numa alfândega. A enculturação do ministério. Nestes 2 pontos, o Santo Pontífice trata da importância da celebração eucarística. Nas comunidades indígenas, apresenta sua sensibilidade
para com as comunidades que sofrem com a escassez de sacerdotes e pouca frequência à Eucaristia, ao mesmo tempo ressalta a importância e a essencialidade do ministério ordenado. Porém, que a solução pastoral não está em ampliar a possibilidade do sacerdócio, mas sim na promoção de uma participação mais ativa dos leigos. O sacerdote é sinal desta cabeça, que derrama a graça antes de tudo. Quando celebra a Eucaristia, fonte e come de toda a vida cristã. Este é o seu grande poder, que só pode ser recebido no sacramento da ordem. Por isso, apenas ele pode dizer: isto é o meu corpo. Há outras palavras que só ele pode pronunciar: eu te absolvo dos teus pecados, pois o perdão sacramental está ao serviço de uma celebração eucarística digna. Os leigos poderão anunciar a palavra, ensinar, organizar as suas comunidades, celebrar alguns sacramentos, buscar várias expressões para a piedade popular e desenvolver os múltiplos dons que o Espírito derrama. Mas precisam da celebração da Eucaristia, porque ela faz a igreja. E chegamos a dizer que nenhuma comunidade cristã se edifica sem ter a sua raiz e o seu centro na celebração da Santíssima Eucaristia. Naquele momento ali, se debateu muito que se não deveria ordenar homens casados, algumas pessoas, então, por enquanto, ainda não se chegou a esse discurso, continua como está, mas com essa ampla possibilidade dos leigos assumirem aquilo que lhe compete. Pois o daquelas comunidades cheias de vida. De fato, precisamos sim. Vamos torcer logo, Luiz, para que essa pandemia passe, para que a gente possa implantar essa pastoral ecológica no setor São Mateus. A força, a comunidade cheios de vida. É preciso valorizar os dons das comunidades locais. Portanto, não se trata apenas de facilitar uma presença maior de ministros ordenados que possam celebrar a Eucaristia. O Papa vai dizer, isso seria um objetivo muito limitado se não procurássemos também suscitar uma nova vida nas comunidades. Precisamos de promover o encontro com a palavra e o amadurecimento na santidade por meio dos vários serviços laicais que supõem um processo de maturação bíblica, doutrinal, espiritual, prática e distintos percursos de formação permanente. Aqui o Papa vai falar da força e o dom das mulheres, que nós já conhecemos aqui em nossas comunidades. 90% das pessoas que participam, que assumem responsabilidade das igrejas, são mulheres. O Santo Padre, a valorização da participação feminina na vida da igreja nos convida a não reduzir sua função apenas a uma dimensão funcional. O que o Papa quer dizer com isso? Convida-nos a alargar o horizonte para evitar reduzir a nossa compreensão da igreja a meras estruturas funcionais. Este reducionismo levar-nos-ia a pensar que só se daria às mulheres um status e uma participação na igreja se lhes fosse concedido o acesso à ordem sacra. Jesus apresenta-se como esposo da comunidade que celebra a Eucaristia, através da figura de um varão que a ela preside como sinal do único sacerdote. As mulheres prestam à igreja a sua contribuição segundo o modo que lhes é próprio, prolongado, a força e a ternura de Maria, a mãe. Deste modo, não nos limitamos a uma impostação funcional, mas entramos na estrutura íntima da igreja. O Papa mesmo já colocou algumas mulheres em algumas estruturas lá no Vaticano. Aqui mesmo na Arquidiocese de São Paulo, nós temos a Comissão de Leigos, né, que é reconhecida pela Arquidiocese. A convivência ecumênica, ampliar horizontes para além dos conflitos, vai nos dizer o Papa. O conflito supera-se num nível superior, onde cada uma das partes, sem deixar de ser fiel a si mesma, se integra com a outra nova realidade.
tudo se resolve num plano superior que concebe em si as preciosas potencialidades das polaridades em contrastes. Caso contrário, o conflito fecha-nos, perdemos a perspectiva, os horizontes reduzem e a própria realidade fica fragmentada. Da convivência ecumênica e interreligiosa. Diante de um contexto plural que se apresenta na Amazônia, isso mesmo, viva todas as mulheres do nosso Brasil. São importantes na igreja, na nossa igreja, né? Com seus trabalhos, às vezes anônimos, mas que tem a sua grande importância. E a maioria daquelas que participam em nossas missas, que são catequistas, que assumem funções nas comunidades, são as mulheres. Diante deste contexto plural que se experimenta na Amazônia, devemos que entender que a força que une todos os cristãos tem um valor imenso. Prestamos tanta atenção, vai dizer o Papa, e é verdade. Prestamos tanta atenção ao que nos divide, que às vezes já não apreciamos e nem valorizamos o que nos une. Também às vezes nas nossas comunidades aqui, a gente fica brigando, porque eu não quero ceder, não, porque quem manda sou eu, porque por causa daquilo, e a gente vai perdendo essa riqueza, vai se fechando em coisas que nos dividem e a gente não valoriza aquilo que pode nos unir. E isto que nos une é o que nos permite estar no mundo, sem sermos devorados pela imanência terrena. O vazio espiritual, o cômodo egocentrismo, o individualismo consumista e autodestrutivo. Então essa convivência ecumênica que pode nos enriquecer. O outro tem algo que pode me enriquecer. E por fim, na conclusão, a mãe da Amazônia. Por fim, o Papa conclui a exortação voltando-se para Maria, a mãe que Cristo nos deixou, que embora seja a única mãe de todos, manifesta-se de distintas maneiras na Amazônia e eleva-lhe uma prece. Vamos acolher, com religioso obséquio, o que nos pede o Papa Francisco, e sejamos generosos. Isso aqui é uma conclusão. Clérigos e leigos, em voltar o nosso olhar evangelizador para a querida Amazônia, que espera nossa solidariedade na sua evangelização. Que Nossa Senhora de Nazaré, de seu trono sagrado de Belém do Pará, nos ajude nesta missão, em nome de Cristo e da Igreja. Então, amados irmãos, mais uma vez peço desculpa, não sou especialista e estou longe de ser, mas o meu intuito durante essa semana da Laudato Si e finalizar, concluir com este documento, foi justamente para que a gente tivesse um pequeno aperitivo da riqueza. É uma linguagem simples do Papa Francisco, mas muito objetiva, direta. E cabe-nos agora sacudir a nossa consciência, para ver onde nós estamos neste processo. Se estamos nesse processo de integração, integrados nesse mesmo sistema, ou se nós contribuímos com a devastação, se nós contribuímos com a poluição, se nós contribuímos com a exploração e com a pobreza humana. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou durante esses 3 dias. E eu acho que uma coisa boa, não tem coisa boa, mas dessa quarentena, é que a gente pode usar os meios de comunicação social, as lives, para ajudar. Então, no segundo semestre eu quero continuar tendo algumas formações, e eu penso que aqui a gente aglutina mais pessoas através das redes sociais. Então, isso mesmo, a solidariedade através de uma economia ecológica e a economia solidária será a solução para o bem viver. Oxalá que todos nós, Luiz, tenhamos essa consciência. Não podemos viver isolados. Isolados, não vamos muito longe. Nos anos 80, nos nossos encontros, eu era menino pequeno ainda, já sou um pouco velho, com meus 48 anos, a gente cantava algumas músicas, que falavam dessa questão comunitária de vivermos.
precisamos também redescobrir a dimensão comunitária da nossa fé, que é muito importante. E redescobrindo a dimensão comunitária da fé, talvez a gente também descubra a importância do outro no nosso processo de crescimento pessoal, humano e coletivo. Pensar sempre no outro, trazer o outro para o centro das minhas necessidades. Aí sim, como nos dizia São João Paulo VI, lá no encerramento do Concílio Vaticano II, precisamos construir imediatamente a civilização do amor. Mas como vamos construir essa civilização do amor, amados irmãos, se muitas vezes ainda somos egoístas, trazemos em nós sentimentos patricidas, destrutivos? Então eu espero que este estudo tenha ajudado vocês, força e coragem, não desanimei jamais. Deus nos convida e nos chama para essa grande missão. No segundo semestre, eu dei uma formação, se eu não me engano, já foi no setor São Mateus, depois que eu cheguei, sobre a importância dos grupos de rua. E eu penso que depois de Pentecostes a gente vai fazer essa formação. A importância dos grupos de rua, o seu surgimento, a sua eclesiologia, a sua cristologia. Então, Deus abençoe a cada um de vocês e agora cabe isso, uma boa coisa, que possamos estudar todos os documentos do Papa Francisco. Então, eu vou me propor buscar os outros, aqui eu dou um tiragosto, né? Eu dou um pedacinho do bolo e depois vocês vão e estudam. Então, muito obrigado. Rezemos uns pelos outros neste tempo de pandemia. Cuide de você, cuide do seu irmão, só saia de casa se for necessário. Estaremos aqui através das redes sociais rezando um pelos outros. E que depois desta pandemia, amados irmãos, nós não podemos ser iguais. Às vezes a gente escuta por aí que volte à normalidade. Não, que sejamos diferentes, que a gente possa ter aproveitado. E justamente a igreja nas casas, Luiz, é um dos pilares das diretrizes gerais da CNBB, que também nós poderíamos estudar por aqui. As diretrizes gerais da CNBB. Igreja, família, doméstica. Por isso que durante esse tempo de pandemia, nós estamos fazendo em nossas casas essas verdadeiras igrejas domésticas. Então que depois dessa pandemia, todos nós saímos com esse desejo de sermos melhores, de poder contribuir para com o nosso planeta, contribuir para com o nosso irmão, né? Que cada um possa partilhar do seu dom e colocar a serviço do outro. É isso que Deus espera de cada um de nós. Estaremos sempre reunidos, amados irmãos, nesta luta. Onde estiver um pobre sendo pisoteado, a igreja estará lá com seus pastores, defendendo. E esperemos também essa mesma atitude dos leigos, batizados de Jesus Cristo, que não fecha os olhos para as necessidades dos outros, que está sempre antenado. Onde tem alguém sendo menosprezado nos seus direitos humanos, na sua dignidade, a Igreja de Cristo deve se fazer presente. Boa noite a todos, amados irmãos. E ainda para terminar, essa música do Padre Zezinho, que é muito boa. Deixa eu ver aqui. Vamos escutar ela e depois eu dou a bênção. Planeta Terra veio pra deixar tudo quando o tempo que o Senhor, dono da vida, toque a mente dessa gente que te mata lentamente e não tem nenhum respeito.
te tortura, não respeita o Criador. É só desejar. Que o Senhor, dono da vida, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. E a gente precisa de um favor de vocês que estão nos vendo através das redes sociais. Vá lá no nosso YouTube da paróquia e se inscreva, para que a gente consiga 1000 assinaturas e a evangelização será melhor, porque se vocês nos verem pelo YouTube, vocês podem conectarem a televisão de vocês. Então, mande para o grupo de seus amigos para que se inscrevam no YouTube da paróquia. Deus abençoe e nos veremos com outras formações através das redes sociais.